Hoje a gente vai falar sobre filtros polarizadores e sobre o uso especificamente do filtro CPL Nano-X Pro da KF Concept, depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao Astro Space, o seu canal de astrofotografia. Eu me chamo Alberlan Barros e no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o uso de um filtro polarizador circular e especificamente sobre a minha experiência com o filtro polarizador Nano-X Pro da KF Concept, que é um lançamentaço aí da KF e que tá com uma qualidade que eu vou falar de todos os filtros que eu já testei, inclusive da KF Concept. Esse aqui de longe tem a melhor qualidade de todos. Eu vou explicar para você em detalhes um pouquinho sobre isso. Claro que antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, vê aqui se você já é inscrito, confere se a sua inscrição está aí no canal ainda, porque assim você garante que a gente mantenha essa recorrência legal de vídeos aqui no Astro Space e também considere se tornar um membro. Membros têm benefícios, têm acesso a recursos interessantes e no final de todos os episódios seu nome aparece lá e assim você ajuda esse projeto a se manter. Antes de mais nada, o que é um filtro polarizador? Um filtro polarizador é um tipo de filtro que a gente utiliza que permite com que apenas uma direção do espectro eletromagnético passe e chegue até o nosso sensor, até a nossa câmera. O que acontece é que a gente recebe luz de todas as direções possíveis, né? Então a gente tem aí o nosso sensor, ele é uma superfíciezinha plana aqui, mas você tem fótons vindo daqui, em vários comprimentos de onda, várias cores, né? Então você tem várias direções possíveis. E com isso, em diversas superfícies, a gente acaba tendo a incidência de reflexos. Então você vai perceber que normalmente em vidros, né? Qualquer superfície de vidro que você observar, você vai ter algum reflexo ou outro ali, vindo de algum ângulo onde outra fonte de luz possa estar incidindo, ou de alguns ângulos diferentes, ou várias fontes de luz. E justamente aí, nesse momento, a gente tem esse reflexo chegando até o sensor, a gente acaba capturando isso. Então a luz vem direta, a luz vem que rebate ali daquele vidro e por aí vai. Isso faz com que nas nossas fotos a gente perceba em superfícies reflexivas a presença da luz refletida. E o filtro polarizador, por ter essa característica de deixar entrar apenas um pouquinho, uma direção em linha reta dessa luminosidade, ela bloqueia todo o restante das outras direções, então a luz não entra, fazendo com que a gente consiga remover reflexo de superfícies que são transparentes normalmente ou que têm alta taxa de refletividade. Olha, minha cabeça deu uma bugada agora. Então, por exemplo, água, né? Se você tem ali um lago onde você tem um céu azul, alguma superfície mais alta ali, mais iluminada, que está batendo nessa água e refletindo, quando você vai tirar uma foto, geralmente a água fica com reflexo. Com o filtro polarizador você pode impedir com que esse reflexo que vem do céu incida e chegue até o seu sensor, apenas girando e bloqueando esta entrada de luz. Você consegue fazer com que seja perceptível o que está abaixo da água, né? Se for uma região ali não de mar, né, ou de um lago muito escuro, a gente muitas vezes consegue ter um aproveitamento nesse sentido. Principalmente, pescadores aí utilizam óculos polarizados para ter essa vantagem, para poder bloquear justamente direções desses reflexos e conseguir ver na água onde está o peixe. Isso é bem interessante aí. Se você não sabia disso, conta para mim nos comentários aqui. Enfim, falando disso de polarizadores, a gente usa nas câmeras filtros que fazem esse papel justamente para remover reflexos. Se a pele da pessoa está muito úmida, molhada, você consegue reduzir esse reflexo. Você não vai reduzir ou remover 100% dos reflexos num filtro polarizador, porque existem diversas direções com que o reflexo pode estar incidindo, principalmente em superfícies curvas. Então, se você tem ali uma garrafa de vidro, umas partes você vai conseguir remover esse reflexo, outras nem tanto, ou conforme você vai girando o filtro polarizador, você vai ver que meio que a região que é escurecida vai andando. Isso acontece porque são diversos ângulos diferentes em que a luz está incidindo e chegando até o seu sensor, tá bom? Então, justamente nesse sentido que a gente acaba trabalhando aí com filtros CPLs. Mas você percebe, principalmente em superfícies mais planas, o que na natureza é muito comum, a gente vai acabar tendo um aproveitamento muito legal. Ah, Alberlan, então é só em superfície reflexiva que você tem um aproveitamento de filtros polarizadores? Não! Às vezes em superfícies de outras coisas da natureza a gente vai ter reflexos de luz que não são tão comumente perceptíveis, tá? Vou dar um exemplo aqui. Folhagens, tá? Se você tem ali vegetações
onde você tem uma folha bonita ali que é brilhante, você quiser dar uma enfatizada no verde daquela folha, você com o filtro polarizador consegue diminuir o reflexo da luz solar ali que incide sobre essa folha, dando mais ênfase nesse verde, a folha vai ficar mais verde. Isso vale desde uma foto close-up, você bem pertinho da folha, quanto para uma foto em que tem uma montanha, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, na Serra da Cantareira, aqui mais para o sudeste no meu caso, né? Se você tira fotos nessa região da Cantareira, da Mantiqueira, em serras arborizadas de Mata Atlântica aí, você vai perceber que usando o filtro polarizador você consegue deixar o verde mais verde, controlar essa luminosidade. E não apenas isso, mas neblinas você consegue reduzir essa névoa da neblina usando um filtro polarizador. Um céu azul você consegue deixar ele mais azul ainda, porque você controla direções de luz incidentes de outros ângulos e você bloqueia elas, né? Isso é bem interessante. Então você tem todo esse tipo de controle utilizando filtros polarizadores. A questão é, filtros polarizadores têm filtros bons e filtros meia boca. O que acontece nesse sentido de um uso de um filtro polarizador é que o que permite com que um filtro controle bem esse poder da polarização da luz, né, de permitir que somente um determinado ângulo permita ter uma passagem de luz legal, é justamente a quantidade de revestimentos, né, o coating, a quantidade de revestimentos que o vidro vai receber esses revestimentos, tá? Então, se você tiver mais revestimentos com um material de maior qualidade, que tem uma propriedade, que tem um controle preciso nesse sentido, você vai ter um resultado melhor na sua polarização. Uma outra coisa que é importante ter consciência é justamente o vidro que é utilizado, e nesse processo todo de aplicar esses revestimentos, essas camadas desse mecanismo, né, dessa substância que permite ter uma polarização, se você faz isso num processo meia boca, você vai acabar criando um problema que é a refletividade. Você pode aumentar a incidência de reflexos e também atrapalhar a capacidade de transparência que um filtro pode ter. Então são duas coisas que atrapalhariam a gente, principalmente no uso de fotografia de paisagens, né? A gente tem mais reflexos, você vai ali fotografar com o sol, com alguma fonte de luz mais forte, vai acabar te atrapalhando. Então, justamente é aí que entra a minha experiência aqui com o filtro Nano X Pro da KF Concept. Começa, antes, né, de eu falar aqui sobre o filtro, com um cuidado que eu vejo que a KF Concept tem, que outras marcas não têm, que é justamente de montar um produto bom, bonito, e que além do produto que você utiliza, você fala, caramba, eu vou conseguir cuidar do meu equipamento por bastante tempo. Bom, eu vou te explicar por que eu estou falando isso agora. Basicamente, quando chegou aqui o filtro da KF, veio numa caixinha maravilhosa, essa caixinha aqui muito bem acabada, e é uma caixinha que, além da chegada dessa caixa, eles mandaram aqui numa estrutura de porta-retrato e tudo mais. Até coloquei umas fotinhas aqui dentro, e pegando a própria caixa você reaproveita ela, montando aí, né? Então consegui montar um porta-retrato com essas duas astrofotos aqui. Isso é legal porque é uma preocupação aí com o meio ambiente, né, com a reciclagem. A gente joga tanta caixa, você que compra muita coisa aí no Mercado Livre, na Shopee, sabe o tanto de caixa que a gente acaba acumulando. E eu achei legal e realmente virou um acessório interessante aqui no meu uso. E nessa caixa vem justamente o filtro CPL, que é quem a gente acaba tendo interesse de utilizar. O filtro vem nessa bolsinha, uma camurça muito legal, de verdade. Como sempre, a KF manda muito bem nisso daqui. E aí você abre aqui com um ímã, tem um ímã aqui que gruda, bem interessante também. E aqui do lado tem uma cordinha. Ao puxar essa cordinha, o filtro magicamente sobe. Então aqui nós temos o filtro polarizador Nano X Pro da KF Concept. Eu já vou falar sobre o filtro, tá? Junto com o filtro, nessa caixinha bonitinha que vira um porta-retratos, vem também um paninho de microfibra aqui para você limpar suas lentes, a sua câmera e também o seu filtro. Achei bem legal. Primeira vez que eu vejo isso aqui em um produto da KF e em algum produto que você compra que não é o paninho de fato, né? Geralmente você vai comprar ou paninho para limpar mesmo, ou um óculos mesmo do seu dia a dia, né? Que às vezes vem na caixinha com aquela microfibrazinha. Mas eles mandaram aqui embaladinho a vácuo e é um paninho aqui, um tecido que vem aí com uma substância de limpeza, bem legal. Agora vamos falar um pouquinho realmente sobre o filtro polarizador, tá? Esse filtro aqui é um CPL, que é uma abreviação para Circular Polarizing, né? Um filtro polarizador circular. E ele leva esse nome porque você rosqueia um lado na câmera
e ele tem uma folguinha aqui no qual a gente consegue de fato movimentar, tá bom? Esse filtro, diferente dos outros filtros da KF Concept, é um filtro construído em latão, que é uma liga metálica de cobre e de zinco, que permite a gente ter um pouquinho mais de maciez na hora de prender na nossa lente. Se eu percebi, de fato, os outros filtros da KF que eu já testei são de uma liga de alumínio aeronáutico, que também é bem resistente, mas aqui a gente está falando de outro tipo de material mesmo, tá? O peso aqui desse filtro, não vou dizer que é pesado para atrapalhar, mas você sente um peso de um produto robusto e de qualidade, zero folgas. Outros filtros que eu já testei no passado, não os da KF. Da KF realmente eles têm um cuidado maior, mas já testei muitos filtros polarizadores de marcas no brand, né? Realmente que não tem nome, que você compra aleatório assim. E eles são muito folgados, tudo muito estranho. Esse filtro tem uma boa firmeza aqui. E então o processo de polarização ele acontece com você rotacionando este anel aqui na frente, tá? Então você tem um anel de rotação aqui e conforme você vai girando ele, você vai polarizando a luz, impedindo que determinados ângulos incidam e ele vai removendo esses reflexos de superfície. Ó, nessas imagens você consegue ver como fica diferente, né, uma foto polarizada com uma foto não polarizada. Você tem uma diferença tanto no contraste quanto na incidência de luminosidades, no ângulo em que a luz reflete, e isso é uma coisa que faz a diferença no uso de um filtro polarizador. Filtros polarizadores mais vagabundos, você vai acabar percebendo que ele cria algumas bolas, algumas interferências estranhas na sua imagem, justamente porque o processo de revestimentos ali do material que faz a polarização não é feito com uma qualidade muito boa. A KF investiu em 36 revestimentos em ambos os lados. Isso significa que nessa superfície aqui a gente tem 36 camadas de nano revestimento polarizador e nesse lado aqui mais 36 camadas. Então são 72 camadas de nano revestimento polarizador. Então é absurdo. E o que você ganha com isso? Você ganha um maior percentual de transparência. Inclusive de todos os filtros da KF, esse Nano X Pro é o que tem a maior taxa de refletividade, é o que tem a melhor transparência. E esse filtro aqui também você vai encontrar algumas propriedades muito legais, como ser a prova de risco, a prova de respingos, de água de fato, né? Então ele é hidrofóbico, o que ajuda pra gente que vai fotografar às vezes na natureza, vai pra uma cachoeira lá, ou acaba pegando uma chuva, e isso não vai atrapalhar o uso do teu filtro, você ter ele molhado ou por acaso acabar arriscando, né, esfregando numa chave, você guardar no bolso ali. Enfim, eu não sou o cara que vou ficar enfiando esse filtro aqui no bolso com a chave pra testar, tá bom? Mas eu acredito pra caramba que ele seja assim a prova de riscos. Mas pô, se vem com a bolsinha, se vem com o negócio direito, pô, vamos... Cuida direito das tuas coisas aí, pô, pelo amor de Deus. Vamos ficar nessa de não cuidar dos equipamentos. É por isso que as coisas estragam, porque a gente não cuida direito, né? Enfim, eu pude testar ele fotografando na natureza e também fotografando aqui em casa em algumas reflexões. Eu queria ter ido na Paulista para ter fotografado no ambiente urbano, onde a gente tem grandes prédios e reflexões também. Funciona muito bem nesse uso, para você remover esses reflexos de prédios, por exemplo. Mas o meu tempo apertado acabou que eu não consegui fazer esses testes. Mas com esses outros testes, você consegue ver aí, por exemplo, a garrafa, o reflexo na mesa, como ele é reduzido drasticamente utilizando o mecanismo de polarização, né? E uma coisa legal desse filtro é que a KF Concept dá 10 anos de garantia. Quantas coisas você conhece que tem 10 anos de garantia, né? Então, pô, é realmente algo diferencial. Claro que você não vai querer quebrar o negócio e esperar que tenha uma garantia, mas utilizando no seu dia a dia, 10 anos aí você tem de garantia da KF. Então isso é uma coisa que eu vejo como um grande diferencial aí também. E uma coisa legal é que essa liga, curiosidade mesmo, essa liga de latão, né, que é feita de cobre e de zinco, ela é utilizada em câmeras mais robustas, né? Por exemplo, toda a série M da Leica, aquelas câmeras maravilhosas, caríssimas, né, da Leica, ou o pessoal chama de Leica também, mas é Leica, viu? São construídas justamente numa liga de latão. Então isso dá uma robustez e uma longevidade muito grande. Eu acredito que até isso seja um dos motivos pelo qual eles conseguem dar essa garantia de 10 anos. Falei um pouquinho, apresentei um pouco esse produto aqui para vocês. Gostei, esse é o meu veredito agora para vocês, tá? Gostei do uso. Se você já tem algum filtro polarizador da KF Concept e está pensando em fazer um upgrade, olha, eu não sei se valeria a pena, tá? Nesse sentido,
porque os outros filtros das séries mais simples da QF também são muito bons. Isso é uma coisa que eu posso atestar aqui para vocês. Agora, pô, você está pensando em investir num filtro CPL, polarizador mesmo da QF, não compre os outros menores. Vá para esse daqui, porque esse aqui é muito robusto, de verdade. É diferente de todos os outros que eu já testei, diferente dos magnéticos. Inclusive os filtros magnéticos eles têm 24 camadas de nano revestimento aqui. E diferente desse daqui que tem 36 camadas. Então eu percebo um cuidado ainda maior com esse filtro aqui, que vai dar mais ainda longevidade para estar utilizando. Quem que deve ser a pessoa que investe num filtro desse tipo? Se você é uma pessoa que fotografa em ambientes, em superfícies que tem muito reflexo, se você trabalha com fotografia de produtos, por exemplo, também, e precisa reduzir alguns níveis de reflexo dos seus produtos, o filtro CPL vai te ajudar muito. E especialmente se você é um fotógrafo de paisagem, você precisa ter um filtro CPL, tá bom? Então, esse é o tipo de público que eu acredito que vale muito a pena. Até um fotógrafo de retratos e fotógrafo urbano, né, de cidade aí, que está fotografando aí nas correrias do nosso dia a dia das metrópoles, também são fotógrafos que eu recomendo terem aí, você ter na sua mochilinha um filtro polarizador CPL. E vale super a pena, até porque você tem 20% de desconto usando meu cupom lá na loja da QF, tá bom? Então, usando o cupom NanoXPRO20, você consegue ter 20% de desconto. Se você está vendo esse episódio aqui do filtro CPL até o dia 31 de janeiro, você ainda consegue garantir seus 20% de desconto lá na loja da QF, tá bom? Então, ó, como sempre, né, eu trago aqui informações para vocês, experiências de uso e também um cupomzão legal para vocês economizarem uma grana boa e ter um equipamento de qualidade. Beleza, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Se você tem alguma pergunta ou gostaria de ver eu usando esse filtro em uma determinada situação, deixa nos comentários aqui para eu saber. E também, se você quer ver algum outro equipamento da QF Concept ou de algum fabricante aí aleatório, por favor, deixa nos comentários que eu vou atrás para trocar uma ideia. Inclusive, nas próximas semanas vai sair um review também de um tripé da QF Concept, um tripézão de fibra de carbono vindo aí pela frente, tá bom? Mas deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no Astro Space. Ah, só um spoiler, ainda vai sair episódios também sobre filtros astronômicos aí bem interessantes, tá bom? Então fique esperto aí que vai ser bem legal, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado desse episódio, um grandíssimo abraço astronômico e valeu!